Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos conversar nesse podcast sobre os 4 motivos que te impedem de prosperar. É isso mesmo. Eu não sei se você é uma pessoa que prospera, uma pessoa que tem uma saúde financeira extraordinária, ou se você é uma pessoa que a parte financeira é totalmente quebrada na sua vida. E eu quero mostrar para você os 4 motivos que impedem as pessoas de estar num outro nível de situação financeira, na situação financeira. Muito se fala sobre a crise. Gente, na crise tem muita oportunidade. O dinheiro, isso é uma coisa que eu aprendi, sabe? O dinheiro, ele não some na crise. Ele simplesmente troca de mão. Ele está na mão de algumas pessoas e não está na mão de outras pessoas. E se provavelmente você é uma pessoa que não tem dinheiro suficiente, você vive uma vida financeira não muito feliz, talvez você tenha um desses 4 motivos ou até mesmo os 4. E fica comigo até o final do podcast, que para mim o 4º motivo, ele é o principal deles. Sabe, você quer começar a mudar a sua história, foca nesse 4º, porque ele é o principal. O primeiro é o seguinte. Isso daqui, esse primeiro, a princípio você vai achar um pouco estranho. Você vai achar até um pouco assim, uma coisa meio mística, mas não tem nada de místico nisso. Isso é uma coisa de inteligência emocional. Percebe-se que as pessoas que têm, a maioria das pessoas, não são todas, tá? Mas que a maioria das pessoas que têm sucesso financeiro, elas focam mais no lado bom da sua vida do que focam na parte ruim da sua vida, na parte má da sua vida. Olha que coisa interessante, ó. Eu não sei como é que você pensa, você passa o dia inteiro reclamando, você passa o dia inteiro focando nas coisas ruins que acontecem na sua vida. O que acontece com a sua estrutura psicológica? Você trabalha muito o medo e a tristeza dentro de você. Pessoas que são muito reclamonas, que só focam o mal, elas têm muito a energia do medo e da tristeza. E você consegue perceber que o medo e a tristeza, ela é uma energia. Não tem nada de místico isso, gente. Tudo é energia. E o medo e a tristeza é uma energia muito baixa. Quer ver? Pensa no medo. Pensa na tristeza. É uma coisa com uma energia muito baixa. Então, pessoas que reclamam, que focam só nas coisas do mal da vida delas, elas têm uma energia muito baixa. E para você realizar, para você conquistar, para você trabalhar, para você assim ir de contra ao seu sonho, você tem que ter uma energia alta. E você vê, as pessoas que têm um sucesso financeiro, elas focam mais nas coisas boas que acontecem na vida dela. E aí o que acontece, elas têm mais alegria. E pensa na alegria. A alegria é uma emoção com uma energia alta. Gente, isso é matemática. Você quer começar a mudar a sua história? Para de ficar focando nos problemas da sua vida, porque você fica triste. Você fica com medo e você trabalha uma energia muito baixa no seu corpo. Começa a focar nas coisas alegres, nas coisas felizes da sua vida. Eu tenho certeza que se você pegar um papel, você vai começar a ver que tem muita coisa legal na sua vida. Eu e a minha esposa, a gente sempre brinca quando a gente vai dormir, né? A gente deita e a gente agradece aquela cama, a gente agradece aquele teto, a gente agradece aquele cobertor no momento de frio, o ar-condicionado no momento que está calor. Sabe, se você começar a perceber, tem muito mais coisa legal na sua vida do que problema. Só que o que acontece? Você fica focando no problema, vem o medo e a tristeza, que é a energia baixa, e não te dá energia para você realizar. Começa a focar nas coisas positivas. A grande maioria das pessoas que prosperam, elas focam no bem, no lado bom. E aí elas têm a energia da alegria para fazer a coisa funcionar. Pensa nisso, é matemática, hein? O segundo motivo que eu percebo, que é uma diferença clássica de pessoas de sucesso e pessoas de fracasso, e você já ouviu falar isso aqui nesse podcast. Aqui nesse podcast tem um monte de coisa para você ouvir.
O segundo motivo é que pessoas fracassadas financeiramente, elas têm um círculo de amizade de fracasso. Ela se relaciona com pessoas que também não estão satisfeitas com a sua vida financeira. Sabe, você já ouviu um podcast eu falando aqui, se você um dia quiser voar como uma águia, começa a andar com águia, cara. Porque se você andar com peru, vai aprender a fazer glu-glu. Sabe, como é que é o seu círculo de amizade? São pessoas que prosperam? São pessoas que têm ganhos financeiros extraordinários? Ou são pessoas que estão com um cartão de crédito tudo estourado, cheque estourado, SPC, Serasa? Como é que você vai aprender a ter uma vida de sucesso andando com esse tipo de pessoa? Sabe, às vezes ande com essas pessoas também para ensinar elas o que elas estão fazendo de errado na vida delas. Mas, cara, você precisa ser mais seleto na sua vida financeira. Qual é a qualidade dos seus amigos? Sabe, e assim, mas Ricardo, eu não conheço ninguém que prospera, tal. Tá, você não conhece ninguém, você vai começar a fazer o seguinte. Passo número 1, ande menos com as pessoas que são mais fracassadas. E passo número 2, começa a ler autobiografia de pessoas de sucesso. Cara, vai ler autobiografia de pessoas de sucesso. Vai ler sobre Steve Jobs, vai ler sobre Bill Gates, vai ler sobre Silvio Santos, sabe? Eu já falei isso para você em alguns dos podcasts. Nós temos neurônios espelhos. O que são neurônios espelhos? Eles olham para outras pessoas e eles tendem a copiar o que as pessoas fazem. Se você tem um círculo de amizade, de fracassados, os seus neurônios espelhos tendem a copiar essas pessoas. E aí você entra naquela manada. Sabe? Começa a andar com pessoas, não conhece, começa a ler autobiografia de pessoas de sucesso. Os seus neurônios espelhos começam a espelhar os comportamentos dessas pessoas. Sabe, de novo, cuidado. Eu não estou falando para você ignorar pessoas fracassadas, pelo amor de Deus. Mas depois que você prosperar, vai lá e ensina esses caras. Sabe, trabalha com eles, mas antes você tem que trabalhar isso em você. Como é que está o seu círculo de amizade? Você já deve ter lido sobre isso. Você é a média dos seus 5 principais amigos. Sabe, para entrar no meu círculo de amizade, gente, tem que ser bom. Sabe, não é qualquer um que vai ficar aqui à minha volta. E não é ser só bom na parte financeira. É ser bom como pai também, como mãe. É ser bom como amigo. Porque os meus neurônios espelhos tendem a copiar essas pessoas. Pensa nisso. Sabe, olha a dica número 1. Começa a focar nas coisas positivas da sua vida para você ter mais sentimentos de alegria. Alegria tem energia alta. Segundo, e para quê? A energia alta para quê? Para você ter mais força para realizar. Focou no mal, energia baixa, menos energia. Número 2, começa a andar com águia. E se você não tem águia à sua parte, compra um monte de livro de águia e começa a trabalhar os seus neurônios espelhos com essas leituras. O terceiro, esse é muito interessante também. Começa a usar o seu tempo de uma forma mais inteligente. Eu percebo que pessoas que prosperam muito, elas usam o tempo delas de uma forma mais inteligente. Saiba que, se você exagera em assistir filmes no Netflix, assistir televisão, ficar em barzinhos, em botecos, bebendo, e aí vai de novo com o ciclo de amizade. Se você exagera muito nessas coisas, você não está usando o seu tempo de uma forma inteligente. Quando você pega uma parte do seu tempo para leituras, fazer treinamentos, fazer cursos, assistir palestras, discutir sobre filosofias de vida, aí você está usando de uma forma inteligente. E olha que dá para ligar com o segundo, que é o círculo de amizade, né?
Quando você está no seu círculo de amizade, vocês conversam, vocês falam mais de pessoas, criticando pessoas, falando mal de pessoas, ou vocês falam mais sobre filosofias de vida? Quando você fala sobre filosofias de vida com o seu círculo de amizade, você usa o seu tempo de forma inteligente. Agora, se você fica falando de pessoas, criticando pessoas, sabe, falando da política, só o lado negativo da política, primeiro, né, olha que loucura, eu estou pensando aqui. Se você começa a gastar o seu tempo falando mal sobre pessoas, falando mal sobre a política, primeiro, você está olhando mal da vida, medo, tristeza, energia baixa. Segundo, círculo de amizade completamente errado. Né? Terceiro, está gastando seu tempo tudo errado. Sabe? Vamos assistir um filme legal no Netflix? Vamos assistir. Sabe? Vamos ter uma parte de prazer, um momento de prazer com os nossos amigos? Vamos. Mas sabe, tenha tempos também de uso de inteligência. Sabe quanto tempo você reserva para fazer um treinamento para você se desenvolver de uma forma pessoal e profissional? Quanto tempo você reserva para ler um bom livro? Quanto tempo você reserva para ter discussões filosóficas, discussões que agregam valor à sua vida? Sabe, toda vez que você estiver conversando com pessoa, fala assim, esse papo aqui, ele está agregando valor à minha vida? Sabe, eu estou usando esse meu tempo de uma forma inteligente ou eu estou usando esse tempo de uma forma burra? Sabe, pessoas prósperas usam o seu tempo de uma forma mais inteligente. E o quarto, gente, que para mim, assim, é o mais importante quando você arruma esse quarto, o primeiro, o segundo e o terceiro praticamente vai de uma forma extraordinária. Pessoas que não prosperam, elas costumam ter uma crença limitante que é, eu não sou bom o suficiente. Depois você procura um podcast aqui um episódio no meu podcast, que é um episódio que eu falo só sobre isso, chama-se Eu Não Sou Bom o Suficiente. Pessoas que não prosperam, elas têm essa crença. Então, elas querem começar um negócio para ganhar dinheiro, elas querem começar um projeto para ganhar dinheiro, elas querem ter um novo trabalho para poder ganhar mais, só que vem uma crença, vem um discurso no cérebro dela chamado não, você não é bom o suficiente. Crenças são verdades absolutas que nós imputamos na nossa cabeça principalmente quando a gente era criança. Então, eu não sei se os seus pais mais te valorizavam ou mais te desvalorizavam. Por exemplo, os meus pais, eles mais me desvalorizavam. Você é burro, você não vai conseguir nada, os outros é que são inteligentes, você não sabe das coisas, você não vai ser nada na vida. E eu, na minha infância, eu criei essa crença na minha cabeça. Os meus pais repetiram tanto isso na minha vida que eu falei, tá bom, né? Eu não sou bom o suficiente. E aí, quando eu venho para a vida adulta, todo e qualquer projeto que eu queria, vinha esse tipo de pensamento. Eu não sou bom o suficiente. E aí eu não conseguia realizar as coisas para ganhar dinheiro. Você vê, Ricardo, eu tive que fazer muitos treinamentos de programação neurolinguística e inteligência emocional. Para quê? Para mudar essa crença na minha cabeça. Ricardo, isso foi o que os seus pais falaram para você. Mas isso não precisa ser uma verdade absoluta. Você pode mudar. Você é bom sim. Você é um cara que estudou, você é um cara que lê, você é um cara que estuda as coisas. Você pode ser bom sim. Eu tive que mudar essa crença. Então eu fiz vários treinamentos de inteligência emocional, de programação neurolinguística, para tirar a crença que eu não sou bom o suficiente, que foi imputada pelos meus pais, e botar a crença, Ricardo, você é bom sim. Na verdade, a crença que eu botei na minha cabeça é a seguinte, se outros conseguem, eu também consigo. Então, eu não sei, talvez você tenha esse tipo de crença na sua cabeça. Sabe, quantos projetos você já começou, quantas coisas você desejou muito e no meio do caminho você parou? Porque talvez você começou a vir essa vozinha na cabeça, para porque você não é bom o suficiente, para porque você não vai conseguir. Por quê?
é de novo seus pais ou pessoas que te criaram falando isso daí. Pelo amor de Deus, gente, não é para brigar com o pai e com a mãe que eles fizeram isso com a gente. Os pais são os culpados que não têm culpa. Os nossos pais, eles não sabiam o mal que eles estavam fazendo. Né? Eu uso muito essa frase. Os pais são os culpados que não têm culpa. Então não podemos culpar eles. Agora, cuidado, de repente você está fazendo isso com seus filhos. Você está fazendo o mesmo processo com os seus filhos. Aí você vai ter culpa sim. Porque a partir desse áudio aqui, a partir desse podcast, você sabe o quanto que isso pode ser problemático na vida de uma criança. A boa notícia, gente, é como eu já acabei de falar, essa crença ela pode ser mudada. Sabe, se você fazer uma terapia, se você fazer um treinamento de programação neurolinguística, inteligência emocional, você consegue mudar essas crenças limitantes. E aí talvez você comece a focar nas coisas boas da sua vida, gerando uma energia mais alta, a energia da alegria. Talvez o seu subconsciente comece a trabalhar um círculo de amizade mais abundante. Talvez você comece a usar o seu tempo de uma forma mais inteligente, simplesmente porque você mudou essa crença. E aí, de novo, eu te faço o convite para você participar do meu treinamento chamado Transcender. Sabe, um dos principais objetivos desse treinamento é descobrir uma crença limitante que você tem. É descobrir uma verdade absoluta que você colocou na sua infância. E talvez essa verdade absoluta não está fazendo bem para você. Tudo que você vai começar a fazer, vem essa vozinha, você não é bom o suficiente, e isso te trava, isso te segura, isso te impede, deixa o medo, a tristeza te envolver. Eu te garanto que se você fizer esse treinamento comigo, o treinamento Transcender, a gente pode mudar essa crença limitante. Você quer ver uma coisa pior ainda? Tem gente que tem a crença limitante que dinheiro é ruim. Dinheiro não é bom, dinheiro não é coisa boa. Quem tem dinheiro são pessoas sacanas. E aí você começa a criar um plano para poder ganhar dinheiro e começa a vir essa crença na sua cabeça. Se você ouvir outros podcasts que eu tenho aqui, você vai ouvir muito isso daí, uma coisa que eu falava. A minha mãe, ela olhava, um vizinho comprava um carro novo, ela virava para a gente e falava assim, olha lá, deve ter roubado na empresa. E aí o Ricardinho pequenininho cria a seguinte crença, né? Nossa, pessoas que ganham dinheiro, que têm coisas boas, são pessoas ruins. Aí vem com essa, desculpa até a expressão, com essa crença horrível, limitante, eu ia falar um palavrão agora, mas não vou falar. Vem com essa crença limitante, dinheiro não é bom, dinheiro é coisa de gente corrupta, dinheiro é coisa de gente sacana. E aí não ganha dinheiro, não consegue ganhar dinheiro. Aí, a boa notícia, de novo, é que dá para trabalhar. Uma crença não precisa ficar com a gente para o resto da vida. A gente pode mudar isso daí. Está interessado em participar desse meu treinamento Transcender? É um treinamento de 3 dias, onde você vai ficar comigo, com a minha equipe, simplesmente fazendo mudanças de crenças. Nós vamos descobrir várias crenças limitantes, na verdade uma crença limitante que você tem, e a gente vai ajudar você a mudar essa crença limitante para uma crença positiva. A mesma coisa que eu tive que fazer lá no passado, eu vou fazer com você aqui nesse treinamento, eu e a minha equipe. Aqui no podcast, ou se você está no YouTube, procura o meu WhatsApp, procura o meu e-mail, procura alguma informação aí, manda um WhatsApp, manda um e-mail para mim, a minha equipe vai mandar informações para você. Ok? Dá para mudar esse tipo de coisa. Se você não fizer alguma coisa, você vai continuar sem prosperar. Lembra de uma frase de Einstein que eu canso de falar. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Você quer prosperar, você quer ter um resultado diferente na sua vida, você precisa fazer uma coisa diferente. E a primeira coisa diferente que você precisa fazer é trabalhar essa crença limitante de eu não sou bom o suficiente. Procura o meu contato aqui no YouTube, procura o meu contato aqui no podcast. Eu estou te esperando para te passar mais informações sobre esse treinamento. Tchau, um abraço.